nós vamos estudar tabelas e as tabelas elas são usadas para exibir dados em nossas páginas. Então nós vamos ver aqui como definir essas tabelas em HTML, como criar títulos para as tabelas, como criar cabeçalhos para as colunas ou então para as linhas das tabelas, como criar essas linhas e as células para colocar os dados lá dentro. Depois nós vamos ver também como modificar o alinhamento da célula, como criar as células que vão ocupar várias linhas, então ela vai expandir, ou várias colunas. E depois, por fim, adicionar também cor às tabelas. A criação de tabela é um pouco mais complexa do que colocar os elementos HTML como nós temos feito até agora. Mas não é nada impossível, basta a gente entender aqui as partes da tabela. A tabela ela é formada principalmente por linhas e colunas. E essas linhas e colunas elas podem ter cabeçalhos e a tabela pode ter título. Nós também vamos colocar todos os dados das linhas em células que vão formar essas colunas aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de tabela em que nós temos as linhas, nós temos aqui as colunas e aqui dentro nós temos os dados. Então, cada dado desse aqui está em uma célula. Então, isso aqui é uma célula, isso é uma célula. E essa parte primeira aqui, dessa coluna, ela está em um cabeçalho. Por isso que está diferente aqui a, a fonte desse texto. Então, o primeiro elemento que nós vamos ver aqui para criar a tabela é o table. O table é quem define a tabela e todo o conteúdo da tabela fica lá dentro. Essa tabela também pode ou não ter um caption. Esse asterisco aqui não faz parte dele, não. Pode ter um caption aqui. Cada linha da tabela ela vai ficar em uma row. Então, nós vamos criar uma row lá dentro de table para criar uma tabela. E é assim, a primeira row ela vai ser exibida primeiro. Depois, quando tiver outra row, ela vem em seguida. E assim por diante, de cima para baixo. Como exemplo, nós vamos aqui analisar essa tabela agora. E essa tabela ela começa aqui na linha 10 e termina na linha 35 aqui. Dentro dessa tabela, eu tenho as rows, que são essa TR aqui. Ó. Cada uma dessas vai definir uma row. Então, essa row aqui começa na linha 11 e termina aqui na linha 16. E aqui dentro nós temos as células lá. E, por enquanto, nós não vimos essa aqui, mas essa aqui é a do cabeçalho. Aqui, nessa segunda linha aqui, onde começa essa TR, nós temos aquela primeira linha com dados. Então, essa primeira linha aqui são os cabeçalhos e essa segunda linha aqui vão aparecer os dados lá na página. Então, cada um desses TDs aqui são as células com os dados. Nós vamos então agora visualizar essa página. Olha, então aqui a primeira linha com dados é a segunda row aqui, olha, é essa. E se eu retirá-la aqui do código, você vai ver lá que essa linha de Beltrano aqui, ela sobe e fica logo após essa primeira linha aqui.
Então, fica assim. Então, conforme vão aparecendo as rows aqui, vão sendo exibidas lá na tela. Do mesmo jeito, são as células. Conforme você vai colocando as células, elas vão aparecendo lá na tabela. Então, por exemplo, nota é o terceiro item aqui nessa row e é o terceiro item aqui nessa linha. Então, as células elas são usadas para guardar dados e elas são definidas com um TD. Então, você coloca lá para colocar um dado, você coloca TD e fecha TD. É aquela célula definida lá. O cabeçalho de uma linha, ele vai ser definido com TH. E aí ele vai dar um assunto para aquela linha ou para aquela coluna. Como que eu vou saber, né, se ele vai ser um cabeçalho de linha ou de coluna? Basta você ver onde ele aparece. Se o cabeçalho for colocado em todas as colunas na primeira row, então ele vai definir o cabeçalho das colunas. Aqui é o caso que nós temos lá definido. Eu coloquei nome, ingresso, nota e média, esses cabeçalhos todos, na primeira linha. E o resultado disso é que eles apareceram aqui. Olha, nome, então, é o cabeçalho dessa coluna para dizer o que vem nessa coluna. Ingresso é o que vem aqui nessa segunda coluna. Nota na terceira e média é o que define quais são os dados que estão aqui. Se esse cabeçalho for colocado no início de uma row com dados, então ele vai definir o cabeçalho da linha. Vou agora então alterar essa página aqui para, ao invés de ter cabeçalho de coluna, ter cabeçalho de linha. Então, nós vamos ter primeiro o cabeçalho daquela linha, em seguida nós vamos ter aqueles dados lá daquela linha. E cada linha em seguida vai seguir esse padrão. Cabeçalho, e depois do cabeçalho os dados. Então, aqui eu tinha primeiro uma linha inteira com cabeçalhos e agora eu tenho no começo da linha o cabeçalho daquela linha. Então, aqui ele vai indicar, olha, nessa linha vão ter os nomes, nessa linha vai ter o ingresso e nessa linha vai ter a nota e, por fim, aqui nessa última linha nós temos a média dos alunos. Para manter a ordem nessa tabela, ou seja, a ordem em que aparecem os dados, se uma daquelas células estiver vazia, eu preciso ainda criar um TD. Vamos a um exemplo disso. Então, aqui, vamos imaginar que eu não tenha a nota do Beltrano. Esse 9,5 aqui não vai aparecer. Então, na terceira linha aqui, terceira TR, esse 9,5 não existe. Se eu arrancar aqui a célula inteira, nem deixar o TD aqui vazio, o que vai acontecer? O navegador vai entender que aqui nós temos 3 colunas. Por quê? Porque eu deixei aqui 3 TDs. E, nesse caso, ele vai exibir essas colunas na ordem em que elas aparecem. Então, aqui, com 4 colunas, ele exibiu primeiro o nome, o ingresso, a nota e a média. Eu retirei agora a nota e olha o que ele faz.
ele muda aqui o terceiro item, que para nós é média, como não apareceu nada aqui de célula vazia, ele colocou aqui nesse lugar o 9. Mas se eu acrescentar uma célula vazia, então aqui agora eu estou falando que nome é esse, ingresso é esse, e o terceiro item eu não tenho, mas ele vai existir aquela célula lá, mas ela está vazia. Então, o quarto elemento, que é a média, vai continuar aparecendo aqui no lugar correto dele. E o navegador coloca aqui uma célula vazia naquele lugar que eu defini lá, o TD vazio. Agora vamos àquela caption lá que é opcional. Ela define o título, né, para indicar o propósito daquela tabela lá. E esse elemento caption, ele tem uma coisa especial, ele precisa ser colocado logo após table. Então, essa tabela nossa aqui ainda não tem um caption. Eu tenho aqui o table bem aqui no início e eu preciso colocar o caption aqui. Olha, tabela com notas dos alunos. E o navegador, por enquanto, vai mostrar aqui o título aqui em cima da tabela lá para nós. Agora, os detalhes desse título. Nós podemos adicionar lá dentro daquela tag caption uma tag com details. Essa tag details pode ter um resumo e alguns parágrafos lá para dar uma descrição daquela tabela. Então, aqui dentro da tag caption, nós vamos acrescentar a details. E o navegador vai alterar um pouco aquela exibição lá do título. Olha, então aqui agora ele fornece um botão que eu posso mostrar ou guardar aqui os detalhes sobre essa tabela. E nós podemos colocar mais itens aqui dentro desses detalhes. Vamos agora então ao exercício. Você deve então criar uma tabela que vai exibir as informações sobre as suas notas no primeiro período do curso. Você deve mostrar lá o código da disciplina, o nome da disciplina, as suas faltas naquela disciplina e a nota final. Continuando então agora com a largura da tabela. As tabelas, elas ocupam apenas a largura do conteúdo delas. Isso é interessante porque se você usar o display e colocar como table, quer dizer, você mudar o display de algum elemento, por exemplo, parágrafo, para ao invés de bloco colocar o table, ele vai fazer a mesma coisa, quer dizer, ele vai ocupar somente a largura do conteúdo dele. Como exemplo aqui, nós temos essa página que tem um background aqui e esse parágrafo aqui está ajustado com uma largura um pouco menor. Mas se nós visualizarmos a borda desse parágrafo, nós vamos ver que ele está ocupando ali toda a largura da janela. Então, eu vou acrescentar aqui uma borda. E nós vemos aqui que ele está usando toda aquela largura. Olha, apesar da largura aqui do conteúdo estar especificada para ficar menor aqui, ele está indo, a borda dele está indo até aqui o canto. E se eu mudar o display dele para
aquele display de tabela, então muda esse comportamento. Olha, então aqui agora a borda veio para o tamanho apenas do conteúdo. Quer dizer que quando eu mudei o display para table desse parágrafo, a largura dele também ocupa somente a largura do conteúdo, como faz a tabela. Nós podemos alterar a largura da tabela usando essa propriedade aqui, width. Então aqui em nossa tabela, essa página tem apenas uma tabela mesmo, então eu vou ajustar lá a largura dessa tabela para nós vermos o que vai resultar. Por enquanto, a largura é apenas a largura do conteúdo. Com o id 100%, quer dizer que a largura vai ficar a largura da minha página, né? Então, aqui o tamanho que está a tela do navegador é o tamanho que vai ficar a tabela. Posso ajustar outros valores aqui em porcentagem, só lembrando que se eu ajustar uma porcentagem muito pequena, o navegador não vai respeitar essa porcentagem e vai exibir os itens aqui, olha, naquele mínimo lá que ele tiver. Aqui, por exemplo, apesar de eu colocar 5% da largura aqui, ele não ajustou para 5%, ele deixou com o tamanho do conteúdo. Aqui eu posso usar, por exemplo, 200 pixels para a largura que eu quero e o resultado, olha, está aqui. Provavelmente esse 200 pixels é menor do que aquele ali, então vou colocar aqui 400 pixels. Olha, ele ajusta. Para alterar a borda da tabela, você vai usar o atributo border, que vai controlar aquela espessura da tabela. Se você não colocar nenhum border, a tabela vai ficar sem borda. Aqui, por exemplo, nós temos uma borda de 1 pixel e ela está sendo exibida aqui. Você consegue visualizar essa borda. Se eu retirar esse atributo border daqui, a borda não é exibida. Você também pode ajustar essa borda usando o CSS. Então, basta usar o border lá na tabela. Então, aqui essa tabela não está tendo a borda e eu vou ajustar aqui o estilo dela. Para ter uma borda de 1 pixel sólido red. Veja que eu estou selecionando o elemento table. O resultado aqui é que somente a tabela tem uma borda. Para ajustar a borda também nas células, nós precisamos selecionar as células, TD ou TH, e TH aqui no caso, e aplicar a borda. Agora sim, tanto a tabela quanto as células têm bordas. Você nota lá um espaço entre as bordas. Para retirar ele, você precisa ajustar essa propriedade border collapse como collapse. O padrão dela é separate, por isso que aquela borda fica separada. Olha, então aqui ele ficou apenas com uma borda
e a cor ficou ajustada à cor das células. Vamos trabalhar agora com o espaço interno. O cell padding, ele vai, que é um atributo aqui da table, ele vai controlar o espaço entre o conteúdo e a borda. Então veja que aumentou aqui esse espaço entre o conteúdo e a borda. Se você quiser, você pode ajustar o cell padding para 0 e aí a borda vai tocar o conteúdo. Então, se for texto, não vai ficar legal. Mas isso pode ser bom quando você usar imagens em tabelas. Assim como os outros elementos HTML, você também pode ajustar esse espaço interno da tabela usando o padding. Tá? Então, você pode ajustar lá o padding em CSS para ajustar, para alterar esse espaço interno. Nessa tabela aqui, nós estamos com um espaço interno de 10 pixels ajustado pelo Cell Padding. Eu vou retirar então e vai voltar aquele espaço anterior. E agora eu vou incluir o padding de 10 pixels aqui em Table. E aí ele não teve resultado visível aqui e verificando a caixa aqui da tabela, nós temos aqui os 10 pixels de padding, mas eles não são visíveis. Então, aquela propriedade é ajustada, mas ela não fica visível. Mas aqui, usando direto naqueles elementos que definem as células, então nós temos o resultado anterior lá, que é um padding que aparece. Olha, então aquele padding ali eu consigo visualizar, enquanto aquele que estava na tabela não dava para ver. Para alterar o espaço entre as células, nós usamos o cell spacing. De novo, é um atributo lá do elemento table. Então, eu ajusto ele aqui. E o equivalente dele em CSS é o border spacing. Vamos tirar aqui o padding anterior. Nós temos lá, então, aquela primeira tabela. Só que ela está com a borda, com o border collapse aqui. E agora eu vou aumentar, utilizar lá o cell spacing. E aí você nota aqui, olha, esse espaço entre as células que é o que foi aumentado. Se nós usarmos aqui o border spacing em table, então ele fica o mesmo valor daquele cell spacing. Olha.
e é usado aqui em table. Para alterar a largura das colunas, nós também vamos usar o width, mas vamos ajustar isso em TH ou TD. E se nós usarmos uma porcentagem, aí nesse caso a porcentagem vai ser da largura da tabela. Então nós temos a tabela e um determinado TD lá nessa tabela. Se eu ajustar esse TD aqui com uma porcentagem, ele vai estar ajustando uma porcentagem desse valor, que é a largura da tabela, e não da largura da janela. Vamos ajustar aqui 20 pixels para a largura. Mas aqui, olha, a largura do nome já está com 55,2 pixels, então ele não levou em conta lá aqueles 20 pixels. Eu vou ajustar aqui 80 pixels para ter uma alteração aqui, olha. Todo mundo então ficou com 80 pixels, porque está todo mundo igual ao nome, e se você olhar aqui, o nome está com essa largura de 80 pixels. Para alterar as cores, nós vamos usar de novo background color, e você também pode usar o background. Lembre-se que quando você alterar o background color, você também precisa alterar o color para que o texto esteja visível. Vou ajustar aqui o background color de table. E olha, toda a tabela fica com aquela cor de fundo. E se eu ajustar somente o background das linhas, então somente lá o conteúdo, né? Aqui eu ajustei do TD e do TH, ou seja, das células. Então todas elas ficaram com aquela cor de fundo, e a tabela, como eu não ajustei, ela ficou aqui com essa cor branca. Você pode ajustar aqui cores diferentes para essas linhas, cor de fundo diferente. Basta você colocar um ID ou uma class aqui. Então aqui as pares ficaram com a cor de fundo um verde mais escuro e as ímpares com um verde mais claro. Nós podemos colocar uma outra cor aqui no título. Para fazer o alinhamento nas tabelas, nós vamos usar o Text Align para alinhar horizontalmente e o Vertical Align para alinhar verticalmente. Aqui eu quero alinhar esses números à direita. Então, eu vou ajustar uma class aqui nesses TDs.
e ajustar lá para essa class número o text align right. Olha, então, nessa primeira linha aqui que tem um class, nós vimos a alteração do alinhamento do texto. Quando você tem alguma figura aqui dentro da imagem, ou algum texto que acaba destoando do resto, então interessa fazer aquele vertical align. Numa tabela desse jeito aqui, ele não é muito interessante. Nesse caso aqui já é interessante e eu posso utilizar lá o vertical align para deixar esse texto lá alinhado no topo, por exemplo, e aí então aqueles valores ficam na parte de cima lá das células. Nós podemos fazer com que uma célula ela ocupe várias colunas utilizando o atributo CoSpan e indicando aqui quantas células essa coluna vai ocupar. Nesta tabela aqui, nós vamos criar uma outra linha aqui de título indicando quais são os dados que vieram do sistema. Então, aqui em cima vai ficar informando que essas três colunas vieram lá do sistema. Aqui eu tenho o primeiro elemento, ele não vai ficar marcado como que veio do sistema, eu vou deixar somente os três últimos. Então, eu não vou ter dados aqui para as quatro colunas, eu vou ter dado apenas para as últimas três ali. Então, vamos supor, eu vou deixar aqui a informação nessa segunda coluna e aqui, ó, vou colocar a borda nessa tabela para nós visualizarmos melhor. Então, agora aqui, eu quero que essa coluna aqui, ela ocupe todas essas três, essa célula aqui ocupe essas três colunas. Então, eu vou marcar somente aquela célula com CoSpan igual a 3. E aí, o resultado é esse. Então, não é mais necessário essas duas últimas colunas aqui, senão elas ficarão sobrando como estão aqui, olha. Se eu retirá-las, olha, fica tudo correto. Então, agora aqui está um título indicando que essas três aqui vieram lá do sistema. E eu posso até criar uma classe para essa aqui e retirar a borda dela. E aí fica assim a tabela. Você também pode utilizar o atributo rowSpan para criar uma célula que ocupa várias linhas. Então, agora ela estará na vertical aqui, ocupando não só a linha onde ela foi criada, mas outras linhas aqui após ela, conforme o valor que você passar aqui para rowSpan. Então, aqui nós vamos criar uma nova linha aqui, uma nova coluna aqui, indicando que esses três aqui são
dados dos alunos. Então aqui, antes de fulano, eu vou criar uma nova TD. E aí, no caso, ela aparece assim. E o que eu vou fazer com essa TD é preencher esses outros dois espaços aqui com ela. Então, eu vou ajustar aqui o row span dela para 3. E aí fica assim. Nesse caso aqui, nome ainda está no lugar errado, porque deveria ter aqui uma TD, uma TH aqui, para exibir lá os itens no lugar correto. E eu posso colocar essa aqui como class invisível também. Pronto. Posso marcar essa TD aqui como TH para deixar como um título.